teve saudades de entrevista de hoje, tem a alegria de receber um ator brasileiro que tem uma bonita trajetória. É sobre essa trajetória que a gente vai conversar com Giuseppe Oristagno. Ô, Giuseppe, como é que está o italiano? O italiano está razoável. Eu nunca estudei italiano, não, mas eu arranho legal. Não me perco na Itália. Mas o Giuseppe Oristagno. Tá. E o Giuseppe Oristagno na Itália é tipo o Zé de Oliveira, Zé da Silva. Giuseppe é José, né? Ele só é complicado aqui no Brasil mesmo. Eu queria te agradecer, viu, José, por você ter aceitado nosso convite, a prontidão, a simpatia. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer, querido. Vamos falar sobre dramaturgia, sobre tua carreira? Vamos. Eu sempre gosto de começar as entrevistas, José, perguntando como é que foi que o pequeno Giuseppe, aqui, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Como é que o pequeno Giuseppe descobriu a arte? Quando é que ele percebeu que esse era o caminho que ele queria trilhar? E qual foi a tua trajetória até? Olha, analisando em retrospectiva, isso é uma coisa que eu venho pensando recentemente, isso teve presente em mim desde sempre, embora eu não soubesse. E eu não descobri a arte. A arte é que me descobriu. E foi absolutamente sem querer. Eu comecei, o ano que vem eu faço 50 anos de carreira. Eu comecei em 1972. Em setembro de 22 eu completo 50 anos de carreira. Então eu tinha 13 anos, em vias de fazer 14. E eu já trabalhava, porque o esquema na minha casa era esse. A gente se aproximava dos 14 anos, ia para o curso de datilografia, que naquela época era fundamental saber bater a máquina para arranjar qualquer emprego. Eu lembro bem. Foi o que eu fiz. E eu arranjei um emprego. Foi até difícil arranjar um emprego, porque precisava ter no mínimo 14 anos. Eu ainda não tinha. Aí meu irmão teve que ir lá para assinar um papel, não sei o quê. Mas aí, passados uns 20 dias que eu estava trabalhando, apareceu lá uma mulher que foi buscar uma encomenda, que eu vim saber depois que era uma encomenda de bexiga, de balão de gás, como a gente diz em São Paulo, bexiga, para a estreia de uma peça que ela ia estrear no dia 7 de setembro, que era uma peça sobre o Sesc Centenário da Independência. Quem era essa mulher? Chamava A Menina que Viu o Brasil Nascer, dirigida pelo falecido Paulo Lara, e a menina que viu o Brasil nascer era a Lucélia Santos. Olha! O Ney Matogrosso, a Lucélia tinha 15 anos. O Ney Matogrosso fazia essa peça, fazia o Zé Bonifácio. Olha! Mas eu não estreiei a peça. Quando eu fui, o cara falou: "Ô, menino, leva essa senhora para buscar a encomenda." Eu falei: "Levo." Aí eu fui andando, a mulher falou assim: "Ô, menino, você tem um jeitinho, tem um tamanhinho. Você não quer fazer um teste para teatro?" Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu falei: "Quero." Ela falou assim: "É para fazer o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo no teatro. Você conhece?" Aí é que eu te digo que talvez eu já tivesse um pendor para o negócio, porque aos 13 anos eu conhecia muito aquilo. Monteiro Lobato, eu já sabia tudo de Monteiro Lobato. Com 12 anos, meu irmão me deu os 5 clássicos do Júlio Verne. Então, aos 14, eu já tinha lido os 25 livros do Júlio Verne. Eu era um leitor voraz e conhecia muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, fui fazer uma leitura e a mulher gostou. Eu conhecia aquelas histórias. Ela até mandou eu ir com meu pai. Meu pai foi comigo de noite. Depois do meu trabalho, eu faltei na escola e fui lá. E ela me ofereceu a mesma grana que eu ganhava no trabalho, que já era muito pouco, devia ser tipo um salário mínimo, né? Para fazer teatro. Eu falei: "Pai, ou eu faço teatro e estudo, ou eu trabalho e estudo. Não dá para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo." Ele falou: "Se você quiser largar o emprego, larga, mas a escola, não." Eu tinha 13 anos.
Aí eu larguei o emprego. Eu larguei emprego tipo em julho de 1972, nunca mais fiz outra coisa na vida a não ser ser ator. E o bichinho mordeu, então. Eu comecei a gostar muito, né? Eu comecei a gostar muito. É um prazer incrível essa profissão. Então, Giuseppe, a tua formação foi prática? Ou você chegou depois a estudar, fazer Não foi curso? prática. Foi absolutamente prática pelo seguinte: logo depois que eu comecei a fazer, no primeiro, no segundo ano, eu descobri que tinha IAD, Tá, a Escola de Arte Dramática. tá. Até os meus companheiros mais velhos e tal, alguns deles até tentaram fazer, outros fizeram, e eu ia assistir os vestibulares, as provas da IAD. Só que eu não podia fazer porque eu ainda não tinha terminado o ginásio. Eu era muito novinho. Quando eu terminei o ginásio, eu precisava ter 18 anos. E eu não tinha. Eu ainda não podia entrar na EAD. Quando eu fiz 18 anos, exatamente no ano que eu fiz 18 anos, eu ganhei um prêmio de teatro. Ah, que barato. Aí erradamente, eu decidi que... E eu já tinha uma carreira. É engraçado que com 18 anos, eu já tinha uma carreira. Eu dava aula no telecurso segundo grau. Aos 18 anos, eu já tinha feito uma peça adulta, o Chá e Simpatia. Ah, Eu já, entendeu? Eu já estava trabalhando de verdade, eu quase não tinha tempo para fazer IAD. O fato é que eu não fiz, e é uma coisa que talvez eu tivesse ter feito. tá, tá. Mas escuta, quando era criança, na cidade que você começou, você via televisão, você ia cinema. Já tinha ido ao teatro? Tinha. Uma vez o meu. Tinha sim, eu não era frequentador de teatro, não. Ah, Mas a primeira vez que eu fui ao teatro, eu lembro como se fosse hoje, porque foi um ingresso que eu ganhei na minha escola, que era um colégio municipal de madeira, com 4 salas, onde eu fazia o primário. Tinha a sala do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano. A escola era de madeira. mas você é? Sou de São Paulo, Não, mas capital. de que bairro? Piranga, Jardim da Saúde, Vila Ah, Brasilia. tá. Tá, tá. Né? Então, não sei o que aconteceu lá, sortearam Ingresso. um ingresso para ir num. Não, convidaram a gente para ir num programa infantil de televisão na Bandeirantes. Então, nós Ah, fomos em excursão para esse programa na Bandeirantes. Na Bandeirantes, eu não lembro, era um programa famoso até. Houve um sorteio de ingresso para ir no teatro. Eu ganhei o sorteio. E a primeira vez que eu fui ao teatro foi no Teatro de Arena, o velho e bom Teatro de Arena, onde assisti uma peça infantil. A peça tinha até um intervalo, ou não sei se foi no intervalo ou antes da peça começar, tinha um escorregador no meio do palco do Arena. E meu pai que me levou falou assim: vai, pode ir, escorrega. Eu era tão pequeno que eu escorreguei eu no lembro palco. disso. Olha que Então, foi a primeira vez que eu fui ao teatro, mas eu não era um frequentador de teatro e muito menos um frequentador de cinema. No cinema, aí, uma vez ou outra, que eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho, de vez em quando ele me levava ao cinema, mas também não era uma coisa comum. Nós somos uma família, éramos de uma família assim, muito simples. A gente não ia com muita frequência, embora meu pai valorizasse isso. E quando eu disse para ele que ia fazer teatro, ele não achou nada demais, não achou que eu seria um vagabundo, como a minha era uma avó época que achou. era uma época que havia preconceito, não era? Muito preconceito. Artista era vagabundo. Olha, e teu pai Artista não era teve vagabundo. esse preconceito. A minha avó só passou a olhar para mim depois que ela me viu na televisão. A minha avó achava que eu era um perdido. Mas o meu pai nunca achou que era sensacional, nem nunca achou que era uma coisa ruim. Meu irmão queria ser engenheiro, eu queria ser ator, igual, igual. Ele tratava com a mesma naturalidade e eu sempre fui muito grato a ele por isso, porque ele nem encheu minha cabeça de ilusão e nem falou que eu era um marginal por fazer isso.
Bom, isso foi importante, né? Mas eu pergunto da televisão, porque assim, você provavelmente trabalhou com muita gente que você via e que naquela época mais ainda era inalcançável. Como é que foi isso? Quando você entrou para a televisão, ou mesmo para o teatro, você deve ter trabalhado com quem você via em televisão. Como é que é isso? Como é que foi isso para um menino de 15 anos? Ah, foi inacreditável. Foi inacreditável, porque quando eu comecei a fazer televisão, não foi novela. Eu comecei a fazer o começo do telecurso de segundo grau na TV Cultura. Mas o primeiro, segundo ano do telecurso de segundo grau, o Marco Nanini fazia, e vários atores importantes faziam. Eu lembro do Zara fazendo. Acho que o Zara fazia, muita gente fazia. E nós éramos uma galerinha de jovens, e como eu estava no colégio, aquela matéria era uma matéria que eu estava fresca na minha cabeça. Eu dava aula mesmo, era legal o negócio. Então, conviver com atores assim, especialmente depois que eu fiz a primeira novela na TV Tupi, foi incrível, porque, de repente, você sabe assim, você dá de cara com Anissete Bruno, você dá de cara, sabe, Adriano Reis, eu fazia filho do Hélio Souto, Olha só que barato. né? Então, eu fiquei encantado, mas eu nunca fui uma pessoa, ainda hoje não sou, 50 anos depois, uma pessoa assim que eu tenho muito respeito pelas pessoas com as quais eu convivo, mas eu não tenho assim, eu não sou iludido com a profissão, nunca fui, nunca Ah, fui. Eu me considero um artista, me considero sim, mas antes de tudo eu sou um trabalhador da arte, entendeu? Então eu vou lá para trabalhar. O meu barato é fazer o melhor possível, porque esse é o meu trabalho, é a função que me sustenta, que sempre me sustentou, e eu lido com isso com o respeito que isso merece. eu acho interessante porque quando você começou, esses atores todos, Sete Bruno, Adriano Reis, Hélio Souto e tantos outros que você deve ter trabalhado no começo, é, devem ter te ensinado também a receber hoje o jovem ator. Muito embora eu acho que o jovem ator hoje chega um pouco diferente do que você chegou. Muito diferente. Mas eu acho que você aprendeu a receber. Você foi bem recebido, deve ter aprendido isso. Me conta um pouco dessas relações do jovem ator que você foi para o jovem ator que chega hoje com você já veterano. Nós vivemos uma outra época, né, querido? A gente não pode querer que as coisas sejam iguais a que era há 40, 45 anos atrás, porque isso é absolutamente impossível. Nós vivemos num mundo completamente diferente daquele que nós vivíamos. É completamente diferente. A realidade social hoje é outra. Então, a juventude chega hoje com, com outra expectativa e tem um outro approach em relação à profissão. Mas eu acho que as qualidades e as questões que dificultam a vida dos jovens naquela época e as qualidades que ajudam essa evolução, elas são as mesmas de 40 anos atrás. Quer dizer, você continua precisando ter muito respeito pela profissão, porque senão você é expulso dela. E não é expulso colocado para fora. Você simplesmente vai sendo Não esquecido. acontece, né? Não acontece, né? Entendeu? E, e, e a dedicação ela tem que ser a mesma. E talvez até maior, porque na minha época, um moleque de 13 anos querer ser ator era o caos, ou poderia ser o caos. Hoje em dia, criança de 5 anos de idade, a mãe e a avó empurram para ser ator. Verdade. Eles empurram para ser ator, né? Então,
a realidade mudou. Mas a convivência e o cotidiano de um ano de gravação que você passa é sempre muito agradável e a gente troca experiência assim. E eu não só ensino, não, eu aprendo muito com essa rapaziada, porque eu falo, meu Deus, olha só isso, cara, como é que o cara pensa, como é que o cara aborda o cotidiano dessa profissão, entendeu? E assim como naquela época, hoje também existem não só jovens, mas as pessoas que têm um pouco menos de respeito do que eu acho que deveriam ter por esse trabalho, entendeu? Mas isso é uma coisa que independe da época. Em todas as épocas nós tivemos e teremos isso, é assim que é. E acho que também em qualquer profissão é assim, né? Em qualquer profissão, é assim que é. Aí me diz uma coisa, você considera o teu primeiro trabalho profissional o telecurso ou você fez teatro profissional antes do telecurso? Não, eu comecei a fazer teatro com 13 anos. E Profissional. comecei profissional e ganhando dinheiro com isso. Eu larguei o emprego e continuei ganhando dinheiro fazendo teatro. Tá. Aí chegou na televisão. Como é que você chegou para o telecurso? Foi convite? Eu cheguei no telecurso porque aos 17 anos eu fiz uma peça adulta chamada Chá e Simpatia. Tá. Era uma peça adulta dirigida pelo Gigoneto, que foi quem me convidou, porque ele dirigia o telecurso. Antônio Gigoneto. É isso, esse, que o falecido querido Gigoneto, que durante muito tempo foi assistente do Abu Janra. Ele que me convidou para fazer a peça, porque ele dirigiu a peça e ele me dirigia no telecurso. E como tinha uns aluninhos no Chá e Simpatia, que é uma história bastante interessante, era um papel pequeno, mas ele me chamou, era uma peça adulta, ele tinha 17 anos. Então, eu comecei a fazer primeiro o telecurso e depois fiz a peça adulta. Mas eu já tinha feito várias peças infantis, porque em setembro de 72, eu já fazia um espetáculo como Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em escolas, a gente entrava tudo numa Kombi, nós e o cenário, e fazia vários espetáculos em várias cidades do interior. Eu era garoto mesmo. Mas o convite para o telecurso veio por onde? Veio através de quem? Do Gigoneto? Você sabe que eu não me lembro como é que eu fui parar no telecurso, não. Eu não me lembro. Eu sei que eu fui fazer a peça por causa do telecurso, porque o Gigoneto dirigia. Ou será que foi ao contrário? Aí eu não saberia dizer como é que eu fiz a peça. Não, eu acho que foi. Eu não sei como é que eu fui parar no telecurso, mas o fato é que eu trabalhei muito fazendo telecurso, bastante. Uns 2 anos, quase que cotidianamente. Duas coisas que eu quero saber. Por exemplo, você estranhou a linguagem, você que via do teatro, você estranhou a linguagem da televisão? Ah, claro, naquela época, como todo jovem bobo, né? Eu pensava assim, o lance é o teatro. Televisão não, o lance é o teatro. Isso é coisa de quem não faz, né? Porque quem faz de verdade descobre o prazer incrível que é fazer televisão. É diferente, é outra espécie de prazer, é uma outra espécie de técnica, é outra espécie de coisa. Mas a essência é a mesma e a possibilidade de prazer é gigantesca, igual ao teatro. Muito bom. E outra coisa que eu quero saber, no telecurso era o Giuseppe dando aula ou era o Giuseppe interpretando um professor que dava aula? Não, não era o Giuseppe, mas não era um professor, era um rapaz. Era um rapaz sem nome. Eu não era Giuseppe, não era nada disso. Mas não era um personagem, era você. Não era eu, mas não era eu. Olha o Giuseppe dando aula. Não, porque ninguém sabia quem era Giuseppe. Entendeu? Então não era o Giuseppe era o Giuseppe dando aula, porque eu sou eu. Mas o público identificava o Giuseppe como Giuseppe. Era um rapazinho dando aula lá. Entendeu? O que eu queria saber, na verdade, se quando você apresentou alguma coisa a mais como apresentador? Quase nunca, acho que não.
Acho que Porque eu não. queria saber se o apresentador é um personagem ou é você que faz, né? Porque tem direção, tem Não tem, figurino, tem roteiro. eu não tenho essa experiência para te dizer. Eu não me lembro de ter apresentado nada de verdade. Na verdade, essas aulas eram cenas mesmo. Muitas delas eram cenas de verdade. Então, eu não sei te dizer exatamente como seria o apresentador. Hoje em dia, talvez seria eu mesmo, né? Não sei. Aí você chegou na televisão via Rede Tupi, você foi fazer Como Salvar o Meu Casamento, que foi uma novela Essa que história é não. muito, essa história é muito curiosa, Então, porque conta para mim. ah, um dia, um dia, eu peguei um currículo, peguei uma fotografia e alguém me disse: é o Walter Avancini, que é o cara da novela na Tupi. Eu peguei um ônibus com meu currículo, com a coisa, e me falaram: Walter Avancini, andar tal. E eu fui com a minha foto, meu currículo, peguei o elevador e desci um andar abaixo. E fiquei olhando, aí vinha vindo um cara, um senhor, que eu não sabia quem era, e eu falei: onde é a sala do Avancini? Ele falou: você errou o andar, rapaz, é lá em cima. Eu falei: obrigado. Ele falou: o que você quer? Eu falei: vim trazer meu currículo e olha só aqui, e a minha fotografia. Ele pegou da minha mão assim e falou: vem comigo. Eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era. Era o Aí próprio. entramos numa sala, ele mostrou para o cara que está atrás, o Hugo Coelho, que é um cara que virou muito meu amigo depois, mostrou a minha foto assim: olha, Hugo, que tesãozinho. Eu fiquei puto! Eu fiquei muito puto. Eu peguei a foto, ia saindo e falou: peraí, rapaz, peraí, rapaz. Era o Abu Janra. Eu não conhecia o Abu Janra. Ele estava tirando sarro da minha cara. Ele estava tirando um sarro, mas eu não sabia que era o Abu Janra. Ele era muito sarrista, né? Nossa, eu trabalhei muito com ele depois. Uma paixão da minha. Cansei de ir no jockey com ele para ele não ter que subir e descer a escada. Ele falava: aposta nisso, eu corria lá em cima. Apostava, dava o papel para ele: aposta nisso, eu corria lá em cima. Fui várias vezes com ele. Ele falou: deixa isso aí, rapaz, deixa isso aí. Aí deixei. Passados assim uns 10 dias, 15 dias, me ligou a querida Rosalie Papadopoulos. Você conheceu a Rosalie Papadopoulos? Conhecia a Rosalie. Eu fiquei muito triste com a morte dela. Faleceu ano passado, né? Mas ela estava doentinha, né? Tava. Eu fiquei muito triste. Mas Rosalie Papadopoulos me ligou e falou assim: não tinha celular, né? Não sai de casa. Não sai de casa que o Avancini vai te telefonar. Não sai de casa. Você já tinha Eu fiquei do trabalhado com lado. ela? Hã? Eu Você já conhecia conhecia? ela. Eu acho que ela fazia telecurso também. É. E ela ia fazer essa tal novela. Vai ver que alguém perguntou para ela assim. Ela me indicou e falou: vou ligar. E eu fiquei a tarde inteira e o telefone tocou. Aí uma moça falou assim: o senhor Avancini quer falar com você. Você pode vir aqui amanhã, tá hora, não sei o quê? Falei: claro que posso. Aí fui. Desci no andar certo. Era uma sala imensa. A Tupi já estava meio capenga, mas ele ficava numa sala imensa. Uma sensação de poder inacreditável. Ele não deixou chegar. Eu abri a porta, ele estava sentado, levou assim: peraí, anda. Eu andei para lá e para cá. Ele falou: fala. Eu falei: meu nome é Giuseppe, eu tenho, sei lá, 19 anos. Para, vem cá. Aí escreveu no papel assim, escreveu um valor, que eu não lembro qual era, não era muito, era pouco. Mas ele falou: a grana é essa, topa? Falei: na hora, claro que eu topo. Ele falou: então desce, tira a medida, prova a roupa, pega capítulo, grava amanhã. E você tem facilidade em decorar? Era um puta papel. Era um puta papel. Era muito legal. Par com a Marinho. Beth Goulart. Marinho. A Beth, eu era filho do Hélio Souto e da Ariclé Pérez e tinha um caso com a Beth Goulart. Olha. A Beth Goulart já era uma estrelinha.
Ela já era uma estrelinha, novinha. Era de uma dinastia de família, né? Uma Era de dinastia uma de artistas. dinastia Né? de estrelas, né? Então, ela já era. Então, para mim, aquilo era espetacular. Aí eu até falei para a Rosalie, eu vou fazer. Já peguei os capítulos, peguei o roteiro, disse que eu gravo amanhã, mas eu não sei nem ler o roteiro. Como é que lê esse roteiro? Ela falou: olha isso, olha, ela que me ensinou para me mostrar como é que eu. O fato é que nós acabamos não gravando no dia seguinte, porque entramos todos no estúdio, o Avancini não gostou da cor do cenário e mandou mudar tudo. Então, nós tivemos um tempo para ensaiar. Mas era o começo da novela ou você entrou com a novela andando? Não! Novela começo, não era novela andando, não. Olha, Novela do primeiro ao último capítulo. Não, não, não. Personagenzaço. Você tem facilidade em decorar, Giuseppe? Muita facilidade. Sempre tive. Eu sou um leitor voraz, né? E quem lê muito tem muita facilidade para decorar. Imagina. Só que essa novela, ela não chegou ao fim. Isso foi triste. Ela foi tirada do ar, faltando o quê? 15 capítulos? 20? Alguém me disse 20. Eu achava que era 10, mas alguém me disse 20. Eu acho que é 20. Porque a Tupi fechou. Mas chegaram a gravar os capítulos? Não, não. Nós não sabemos como a novela termina. A gente foi perdendo frente, perdendo frente. O Atílio Ricó dirigia, Henrique Martins dirigia. Olha o que está falando. Aí começaram as greves e a Tupi saiu do ar e a gente ficou sem gravar. Então, nós não sabemos como era o final. Lombardi escreveu essa novela. Lombardi Essa é a tua maior frustração na carreira? Não ter acabado a primeira novela? Cara, hoje em dia, uma situação como aquela que nós vivemos, para um cara, né, que é responsável por uma família, que tem coisa, é uma tragédiazinha, né? Mas eu era um moleque. Qualquer paixão me divertia. Eu fiquei triste, naturalmente, mas aqui eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Sim, Henrique Martins, Ari Clepédes, Atílio Ricó, Bete Goulart, Nissete. Nossa, Imagina. Tinha gente pra caramba legal. Tinha gente pra caramba. A Bete fazia filha da Nissete? A Bete fazia filha da Nissete. A Nissete era casada com o Adriano Reis. Olha que vai lá. Isso não parou mais, né, José? Pelo que eu vejo aqui, veio Um Homem Especial, Os Adolescentes, Os Imigrantes, que provavelmente você fez um italiano nos Imigrantes. É engraçado, eu não fiz Os Imigrantes. Todo mundo diz que eu fiz. Em alguns lugares está até escrito que eu fiz, mas eu era contratado, porque eu fui contratado da Bandeirantes logo depois que a Tupi fechou. Fiz várias novelas lá, mas a minha carreira nunca mais parou. Nunca mais parou. Depois de Como Salvar Meu Casamento. Fui para Bandeirantes, fiquei contratado lá um tempão, fiz várias novelas lá, mas eu estava contratado lá quando teve Os Imigrantes, mas eu não fiz Os Imigrantes. Dizem que eu dirigi Meu Pé de Laranja Lima junto com o Del Rangel. Eu também não dirigi o Meu Pé de Laranja Lima junto com o Del Rangel. Quero falar do diretor, mas antes eu quero saber o seguinte: você falou que decora fácil. Eu quero saber como é o teu processo de composição de personagem. Você compõe de dentro para fora, de fora para dentro, você faz laboratório, você convive com o personagem, você se relaciona com ele fora de cena. Como é que é o teu processo de construção do personagem? Depende um pouco da complexidade dele, né? Existem alguns que exigem, além do conhecimento técnico de ator, exigem que você conheça modos e costumes, várias outras coisas que cercam o personagem, que vão além da emoção interna dele, que também muda de acordo com os modos e costumes. Então, se é uma pessoa que vive numa sociedade muito diferente da sua, eu estou tendo essa experiência
nos meus trabalhos na Record, fazer um egípcio, fazer entendeu? Fazer essas coisas exigem que você conheça um pouco dessa cultura para se comportar adequadamente de acordo com aquilo. Agora, se é um personagem contemporâneo e de novela, você vai tateando, porque como a gente não sabe exatamente que caminho os personagens vão tomar, é importante que você siga firme numa linha, mas que essa linha te permita virar à esquerda ou à direita, caso apareça na frente alguma bifurcação. Entendeu? Para que você possa adaptar o personagem ao que vem pela frente. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Mas pela sinopse você começa a construir? Pela Põe o sinopse você bigode. começa a construir. Então, pela sinopse, você sabe que você tem problema com a esposa, ou que um filho seu tem problema, ou que você tem um segredo que ninguém sabe. Você sabe o rascunho do personagem, mas eu suspeito que o próprio autor, por a novela ser uma história dinâmica, ele também muda as possibilidades do personagem de acordo com o que o público reage e de acordo com o que você mostra para ele, né? Porque você pode ir muito bem, pode ir muito mal. Acontece de ótimos atores fazerem um trabalho que não é muito legal. Mas eu acho que o teatro, por você fazer todo dia, durante, às vezes, um longo período, você também vai acrescentando e tirando coisa do personagem. Não vai... Claro, o processo do ator ele é muito dinâmico. Eu fiz agora, eu digo recentemente, mas nós ficamos 10 anos em cartaz com a Cissa Guimarães e a José Antelo, um espetáculo chamado Doidas e Santas, baseado no livro da Marta Medeiros. Nós fizemos mais de 1000 sessões e ficamos 10 anos em cartaz. De verdade, 10 anos. Então, não é o mesmo espetáculo que nós fizemos no começo, do que embora ele mantenha toda a sua essência, ele manteve do começo ao fim toda a sua essência, ele foi ganhando coisas e perdendo coisas. É curioso, porque, inclusive, quando você faz comédia, coisas que eram muito engraçadas quando você começou a fazer a peça, que você descobriu, outras coisas vão ganhando graça, outras vão perdendo, as piadas, às vezes, vão se transformando. Isso é que é bonito, porque o teatro é vivo, a interpretação é viva, e ela depende que você esteja atento. E o público é diferente nas praças, não é diferente? Tudo é diferente. Você é diferente. A cada dia, a gente é diferente. A cada dia, o teu parceiro é diferente. A cada dia, o público é diferente. Então, as relações elas são semelhantes, mas elas nunca são iguais. E é difícil para quem não faz teatro entender isso. Você sabe que eu sou autor de teatro, né? Eu escrevo para teatro, eu tenho peça com Jaiminho, eu tenho peça com o Nilmar Condes. Que legal. Eu te vi no espetáculo em São Paulo muitos anos atrás, eu acho que era produção da Rita Guedes, Qualquer Gato Vira-Lata. Produção do Dantino. Do Sérgio Dantino. Eu vi você lá, conversei com você na saída ali, muito rapidamente, estava com pressa, mas o teatro é a grande escola do ator, né? Apesar de quem tem grandes atores de televisão, a Glória Pires, por exemplo, é bárbara e nunca fez teatro, né? Mas é uma condição rara. É uma condição rara de pessoas assim. Por exemplo, ser dirigido pela Bibi Ferreira é uma coisa que você bota um carimbo no teu currículo assim, você fala, uau, né? E é tão bom você ver uma pessoa que tem controle total, sabe exatamente das coisas. Bibi era uma que falava assim, essa piada é assim, ó. Você fala assim e
Na hora que você der essa palavra, você vira para cá. Aí você faz assim e vira para cá. Faz assim e vira para cá. Essa peça eu fiz durante 5 anos. Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, do Juca de Oliveira. Eu vi com a Essa, Fabiana Alvarez e eu não lembro quem era o outro ator. Felipe Fogós, eu acho. Meu amigo Felipe Fogosi, então, é isso mesmo. Isso. Aí você fica tão seguro de que a piada funciona, porque ela falou, você vira para cá, você vira para cá, que um dia você fala assim, ela falou para virar para cá, mas eu vou virar para cá. Aí Não você funcionou. erra a virada e não funciona. É, é inacreditável, né? É inacreditável como a comédia é matemática pura, né? E você é um ator que coloca caco? Só se ele surgir de uma maneira brilhante. E tem, Brilhante. e tem dificuldade com quem coloca caco? Depende. Depende. Por exemplo, já falei, inclusive, isso. Não, não tenho, não. Por exemplo, eu fiz a Mandrágora do Maquiavel e depois refiz uma montagem da Mandrágora que o Miguel Falabella adaptou, chamada Amaracutaia, que é uma adaptação da Mandrágora do Maquiavel, e nas 2 versões eu fiz com Hernani Moraes, a versão original e a versão adaptada. Quando eu falei para o Miguel, para esse personagem aqui, eu quero chamar o Hernani Moraes. O Wilker falou assim, Miguel, ele está querendo chamar o Hernani Moraes. Quem é Hernani Moraes? E o Miguel conhecia o Hernani Moraes e falou assim, pode, mas pode porque eu não estou em cena. Porque se eu tivesse em cena, o Hernani não fazia. Porque ele bota caco? Não, porque o Hernani o Hernani é brilhante fazendo comédia. Ele é brilhante. E ele inventa cada coisa que você... Então, por exemplo, um cara que coloca caco como o Hernani, eu encaro com muito prazer. Mas, por exemplo, eu não conseguiria fazer peça com Eric Johnson, por exemplo. É meu amigo, já falei isso para ele. Ele é meu amigo. Eu acho que o que ele faz é brilhante. Ele tem uma capacidade de improviso gigantesca. Dória Mas era assim, né? para mim, eu não faço teatro assim. Entendeu? Eu não faço teatro onde o cara para no meio e fica 3 horas falando de outra coisa. Você está entendendo? O Dória era assim. Você chegou a trabalhar com Dória? Dória foi meu pai já uma vez. Já fui filho do Dória. Era Então, espetacular. O Dória... Mas o Dória, ele fazia isso, mas é, diferente, é ainda um tanto diferente do Eri. Você não está é? entendendo? Por exemplo, amo o Eri e acho que o que ele faz é necessário, mas eu não consigo isso. Não é para mim esse tipo de peça. Você está entendendo? Com o Dória, não sei se eu trabalharia também, mas a gente está perdendo um pouco Esse tipo de desse ator. tipo de ator que é fundamental a gente ter. Giuseppe, 2 coisas. Você já interpretou personagem que existiu? Eu fiz Simão Bolívar, dirigido pelo Zé Rubens Siqueira, dirigido pelo Chiquinho Medeiros, fiz com o Zé Rubens Siqueira, eu já fiz o Arthur, fiz alguns. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Você tem que ver, você tem que estudar muito o personagem. Como é que é? Construir um personagem que existiu. A responsabilidade é maior, né? A responsabilidade é maior e você naturalmente precisa saber bastante dele. Não significa que você deva fazer por exemplo, recentemente, agora fiz o Freud. Ah, sim. Fiz agora o Freud e Mahler, um espetáculo em que fiz o Freud agora. E
E, embora tenha estudado bastante o Freud, a vida do Freud, o comportamento do Freud, a obra do Freud, embora tenha feito tudo isso, o Freud que me saiu não foi um Freud que talvez fosse o Freud. Era o teu Freud. Foi o meu, uma leitura pessoal do que eu imagino que poderia ser o Freud. Entendeu? É sempre uma interpretação das coisas, né? Mas Então, naturalmente baseado na substância que a pessoa é. Nesse caso do Freud, você trouxe essa personalidade para ele e o diretor também ajudou? Como é que é isso? O Ari Kozlov, ele não só ajudou, como ele estimulou. Então, Ele não só ajudou, como estimulou. O meu Freud era um pouco mais risonho, porque a peça tratava do encontro do Freud e do grande compositor clássico, o Mahler. E foi não só os personagens existiram, como a história existiu. então, Houve um encontro descrito pela mulher do Mahler, a Alma Mahler, e pelo próprio Freud, de como foi esse encontro. Então, quer dizer, houve esse encontro. A gente não sabe, a gente sabe em linhas gerais o que aconteceu nesse encontro, mas o assunto que foi tratado a gente sabe. E a Miriam Halfin escreveu um texto muito legal. Então, você coloca um pouco do que você imagina que poderia ter acontecido naquele momento, sempre centrado na pessoa que você está fazendo, naturalmente. E também, sempre que se interpreta alguém, se faz um recorte de tempo e de situação, né? Não é uma vida inteira.